Boa noite, retornando para mais um dia dos nossos estudos rápidos do Livro dos Espíritos. Se tiver alguém aí comigo já agora, só me dê um ok, se o som está tudo bem, e nós já vamos iniciar. Para quem está chegando hoje, a gente está estudando já a segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 1, e nós estamos no subtítulo Progressão dos Espíritos. E hoje nós temos a nossa aula de número 35. Passou tão rápido, né, gente? E lá já se vão 10 semanas de estudos. Nossa, não deu nem para sentir. Eu, pelo menos, achei que passou muito rápido. Mas vamos dar continuidade. Ontem nós paramos o nosso estudo na questão 122 do Livro dos Espíritos, justamente sobre a questão do livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Olha só. Então, quanto mais evoluído o espírito, mais consciente de si ele é. Ou seja, quanto mais avançado intelecto moralmente o espírito, mais ele conhece-se a si mesmo. Então, essa, digamos assim, é toda uma busca do espírito imortal. Vocês já devem ter percebido que muitas lições de Jesus nos convidam a esse conhecimento interior, né? Com relação à oração, à vigilância que nós devemos ter. No Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Santo Agostinho, ele traz uma mensagem muito significativa. E, em resumo, ela fala que, ao final de cada dia, ele perguntava a si mesmo como havia sido o seu dia, o que ele tinha feito das suas horas, o trabalho que ele tinha realizado, se ele havia auxiliado alguém ou prejudicado alguém. Mas, mais que isso, ele questionava como haviam sido os seus pensamentos, as suas emoções. E desse apanhado geral, ele aprendia a conhecer-se um pouco mais e, digamos assim, a trabalhar as melhorias que ele queria ter dali para frente. Então, conhecer-se é imprescindível. Então, quando os espíritos falam que o livre-arbítrio caminha juntamente com a consciência do espírito, é porque quanto mais avançado o espírito, maior consciente da sua tarefa ele é. E aí nós vamos percebendo, então, por que em lições passadas nós vimos que os espíritos superiores, eles têm maiores tarefas diante da criação, porque em unicidade com o Pai, conscientes da tarefa, do papel que cada um exercita no campo da criação infinita, ele se compromete mais, ele realiza mais, porque ele pode mais. Essa consciência que vem da evolução intelecto-moral, ela permite que o espírito realize muito, até que ele seja, então, um dos ministros do Pai, ou seja, ele é aquele que executa a vontade do Pai. Lá na questão 122, nós vamos ver isso. Se houvesse uma divina determinante do caminho do espírito, não haveria liberdade. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude de sua livre vontade. Nessa questão 122, Kardec pergunta, basicamente, se nós trazemos em nós uma causa determinante, um fator preponderante que nos dirigiria para o mal ou para o bem. Bom, se nós acreditássemos que houvesse este fator divino preponderante, uma causa contra a qual nós nada pudéssemos fazer e que nos dirigisse para o bem ou para o mal, nós teríamos que concluir que Deus não é justo, que Deus não nos ama igualmente. Porque nós teríamos que imaginar o Pai realizando na criação uma tarefa de escolha entre os seus filhos.
Você, eu quero que siga o bem. Você, eu quero que siga o mal. Você, eu quero que você sofra muito. Você, eu quero que tudo seja mais fácil. E um pai dessa forma não seria justo. E nem nos amaria igualmente. Como Deus é a perfeição, a suprema bondade, justiça absoluta e nos ama igualmente a todos, a todas as suas criaturas, nós não podemos entender, não podemos conceber a existência deste fator preponderante, ou seja, não é Deus que escolhe se eu vou ser mal ou bom. Não é Ele que imprime no meu espírito bondade ou maldade. Nós já discutimos isso em lições anteriores, que maldade ela não existe por si, ela é ignorância. Então, quis o Pai que as suas criaturas, quando ele cria o princípio inteligente do universo, são todos simples e ignorantes, igualmente, sem nenhuma tendência. E estes princípios inteligentes que no caminho evolutivo vão fazendo escolhas. Nós poderíamos pensar que a escolha ainda não faz parte do princípio inteligente quando ele estagia nos reinos mais primitivos, no mineral, no vegetal e pelo menos em grande parte do animal. Mas se nós analisarmos as experiências do espírito no reino hominal, a escolha ele possui desde o início da sua experimentação, desde homem primitivo, desde o antropóide. O espírito já faz escolhas. E as suas escolhas, elas vão ditando o caminho que ele vai seguindo, sem nenhuma tendência concedida pelo Pai. Nós temos liberdade para fazer escolhas. Mas olha só, nessa questão 122 que vocês estão vendo aí, o que os espíritos falam? A causa, quer dizer, a causa determinante, o que dirige um caminho ou para o outro, não está no espírito, ou seja, nós não recebemos essa determinante do Pai, mas está fora dele, nas influências a que cede em virtude de sua livre vontade. Que influências são essas? É claro que nós já falamos várias vezes aqui que nós não vivemos solitários. Isso de solidão não existe. Porque nós estamos cercados de uma nuvem de testemunhas, como já afirmava o apóstolo Paulo. E quem são essas testemunhas? E que nuvem seria essa? Seriam os espíritos desencarnados, libertos temporariamente do corpo físico, mas ainda estagiando em experiências, vamos dizer assim, estagiando e em experiências as mais diversas. Então, se nós, quando encarnados, estamos em estágios variados evolutivos, porque aqui embaixo, no plano mais denso da matéria, nós ainda vemos na Terra a bondade, a maldade, a justiça, a injustiça, a saúde e a doença. Há uma variedade muito grande de experiências dos espíritos encarnados. Pois é, mas esta variedade também permanece na espiritualidade. E assim como no plano denso, os que têm boas tendências, os que já buscam seguir o caminho do bem, eles auxiliam os demais, aqueles que optam pela ignorância, pela crueldade, pela maldade, pelo caminho do desequilíbrio, do egoísmo, basicamente, eles também interferem em relação aos seus semelhantes, prejudicando-os. É assim. Então, a lei da sintonia, ela vale no plano denso da matéria, mas ela vale também no intercâmbio entre os planos. Então, se eu encarnada influencio com os meus pensamentos, as minhas emoções, as minhas atitudes, aqueles que convivem comigo no plano denso, eu também influencio aqueles que convivem comigo no plano espiritual. Os espíritos desencarnados influenciam-se entre si nos planos espirituais.
e os espíritos desencarnados influenciam os encarnados. Há um intercâmbio contínuo. Estamos falando de energias. Estamos falando de pensamento. É uma força descomunal. Dizem os espíritos que nós ainda não sabemos quão poderoso é o nosso pensamento. E Jesus já nos deu uma pequena dica sobre isso. Quando ele fala que se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, nós diríamos a esse monte, passa daqui para acolá, e ele iria. Ele iria mover-se. Jesus demonstrou mais. Pela força da sua vontade, ele curou. Pela força da sua vontade, ele multiplicou pães, peixes. Pela força da sua vontade, ele tocou incontável número de corações. Então, vocês imaginem que se nós estamos, tanto faz, no plano dos encarnados, quanto nos planos espirituais, nós estamos sofrendo influência, sim. Nós já vimos questão passada, que muitas vezes, desconhecendo esta verdade, nós sequer paramos para pensar que em situações várias são eles que nos dirigem, ou seja, a influência tão grande, tão profunda, que a gente acha que é a gente que está resolvendo, a gente que está pensando, e, no entanto, nós somos manipulados por espíritos. Queira Deus que nós possamos ser influenciados profundamente por espíritos bons, mas nem sempre é isso que acontece. E é isso que essa questão 122 está falando. No início da sua trajetória no reino nominal, em que o espírito está iniciando a sua tomada de individualidade, digamos assim, que até então ele veio numa construção da individualidade. No reino nominal, ele sabe que ele é um indivíduo. E eu sei que eu me diferencio dos demais. E eu posso pensar hipoteticamente. Coisas que os animais não podem fazer. Então, quando eu começo a estagiar no reino nominal, o meu espírito, que ainda traz digamos assim, princípio de inteligência, princípio moral, porque é aqui que começa realmente o carreira evolutivo, porque aí eu estou já com uma estrutura racional montada, eu tenho a inteligência e eu tenho que governar a minha inteligência, é que agora é que são feitas as escolhas. Se eu me deixo influenciar pelas propostas do bem, eu caminho evoluindo no bem. Se eu me deixo influenciar por propostas do mal, do egoísmo, da ignorância, eu vou trilhar o caminho mais difícil da maldade. Mas vamos continuar. Essa questão 122, na linha A, Kardec ainda pergunta: de onde vêm as influências que sobre ele se exercem? Eu já respondi, mas vamos lá para a resposta dos espíritos. Dos espíritos imperfeitos, que procuram apoderar-se dele, dominá-lo e que rejubilam com fazê-lo sucumbir. Foi isso que se intentou simbolizar na figura de Satanás. Então aqui, os espíritos tocam neste que é um assunto comum às demais religiões. Porque se nós formos analisar as religiões tradicionais, dogmáticas, elas vão falar muito de Satanás, do capeta, do demônio. Então aqui os espíritos tocam nesse assunto dizendo que Satanás é uma figura que simboliza os espíritos imperfeitos, que por ora ainda se rejubilam em prejudicar os seus irmãos mais atrasados, seus irmãos mais imaturos, seus irmãos que estão iniciando a trajetória de evolução do espírito, com E maiúsculo. Então vocês vão perceber
que eu fiz questão de frisar. Irmãos espíritos imperfeitos que por ora, porque nenhum, isso eu assino embaixo, nenhum espírito criado pelo Pai vai deixar de um dia evoluir. É por isso que eu afirmo que nós estamos condenados a evoluir. Eu não estou dizendo em quanto tempo isso vai se dar, e nem os espíritos fazem essa afirmação, porque é uma variedade imensa, justamente porque vai depender da vontade, da escolha de cada indivíduo, de cada ser. Se eu levo 1 milhão de anos, 1 bilhão, 100 bilhões para o aprendizado das necessárias lições em busca da perfeição. O que importa é que eu vou chegar lá. Todo este tempo infinito, porque não tem limite, nós podemos dizer dessa forma, é concessão do Pai. E a reencarnação é um entendimento que aclara nas nossas mentes a diversidade das experiências, muito sofridas umas, mais suaves outras, mas todos buscando este caminho da perfeição. Na linha B dessa mesma questão 122, Kardec pergunta: tal influência só se exerce sobre o espírito em sua origem? Ou seja, só nesse comecinho, só no comecinho, então a gente lá está lá como homem primitivo, né? Ainda sem muita noção de certo e errado, e aí só aqui nesse início é que nós sofremos a influência destes espíritos imperfeitos, e eles dizem que acompanham na sua vida de espírito, até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo que os maus desistam de obsidiar. Ou seja, nós estamos sujeitos às influências dos espíritos imperfeitos durante toda a nossa trajetória de espíritos. E eles, os espíritos desencarnados e imperfeitos, que se rejubilam no mal, só irão desistir de tentar nos influenciar, de tentar nos obsidiar, quando nós tivermos tamanha consciência de nós mesmos, quando orarmos e vigiarmos absolutamente, não nos desviarmos do caminho, quando nossos pensamentos, nossos sentimentos e nossas atitudes sejam todas elas comprometidas com a bondade, com Jesus, com a harmonia das relações, com a paz, com a fraternidade, com o respeito aos semelhantes, todos eles. Então, só quando nós estivermos conscientes e dominarmos em absoluto quem nós somos, que nós deixaremos de sofrer das influências negativas ou de sofrer pelas obsessões. Mais uma vez, a mensagem de Jesus do orai e vigiai é imprescindível. Por quê? Porque enquanto eu não domino em absoluto quem eu sou, eu preciso continuamente orar para buscar as fontes de mais alto. Orar para buscar sentimentos e energias que acalmem minha alma, pacifiquem o meu coração, me ensinando, porque eu ainda não sei, a humildade, a paciência, a compreensão, a aceitação, a confiança no Divino Pai. E se eu preciso orar para que eu possa sintonizar com estas forças superiores, eu preciso vigiar-me, porque a lei da sintonia existe em qualquer estágio das minhas experiências. Exatamente as minhas escolhas no campo do pensamento, das emoções e das ações definem a companhia que eu atraio
encarnado e desencarnado. Orar e vigiar. Mas vamos continuar. Na questão 123, Kardec pergunta: por que há Deus permitido que os espíritos possam tomar o caminho do mal? Quer dizer, por que Deus permite então o mal? Por que Deus permite que estes espíritos nos prejudiquem, né? Ou nos aliciem, nos influenciem? Essa que é a pergunta de Kardec. E aí os espíritos batem firme com ele nessa resposta. Eles dizem assim: como ousais pedir a Deus contas de seus atos? Supondes poder penetrar-lhe os desígnios? Podeis, todavia, dizer o seguinte: a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que ele deixa a cada um, porquanto assim cada um tem o mérito de suas obras. Vocês lembram a nossa conversa de ontem? Quando eu falei da realidade da meritocracia e que nós vamos percebendo a existência da vontade divina nesse caminho, nesse sentido. Ou seja, nós não somos absolutamente ninguém para questionarmos as decisões, a vontade do Pai. Mas fato é que Deus nos concede a liberdade para escolher, para que nós possamos ter o mérito das boas escolhas. É o velho ditado. Cada plantio com a sua colheita. Entre outras palavras, eu posso plantar livremente, eu posso escolher livremente, mas a colheita é obrigatória. Eu vou colher consoante o plantio que eu fiz. Ou eu vou deixar de colher, se eu não fiz nenhum plantio. Vamos continuar. Na questão 124, Kardec pergunta: pois que há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros o do mal absoluto, deve haver, sem dúvida, gradações entre esses dois extremos, não? E respondem eles: sim, certamente. E os que se acham nos graus intermédios constituem a maioria. Somos nós. Nós estagiamos num mundo de provas e de expiações, caminhando num processo lento de transição e, quiçá, um dia nós estaremos estagiando num mundo de regeneração, porque a Terra será um mundo de regeneração. E dentro desta realidade que é nossa, a realidade em que nós estagiamos em planos médios planetários. Na verdade, eu estou sendo até positiva, otimista, porque a Terra, como planeta de provas e expiações, ela está mais próxima dos mundos primitivos do que dos mundos de felicidade plena. Ou seja, nós somos espíritos intermediários. Somos aqueles que constituem a maioria na Terra. Somos aqueles que viemos no decorrer de milênios fazendo muitas escolhas. Já fizemos boas escolhas, certamente. Estamos fazendo hoje boas escolhas também. Mas já fizemos também muitas escolhas errôneas. Um dos motivos para que o esquecimento seja necessário no processo evolutivo na Terra, em vista da reencarnação, é justamente porque nós não temos grandes alegrias para recordar. Nós temos muitos crimes, muitas lesões que praticamos contra o mundo, contra as coletividades. E justamente para que possamos reaprender, refazer, reconstruir, é necessário esse esquecimento, porque senão nós não teríamos forças para prosseguir. Tamanho seria o peso das nossas culpas. Então, o esquecimento é misericordioso, é dádiva misericordiosa do Senhor. Em mundos superiores,
há necessidade deste esquecimento nos processos reencarnatórios? Dizem os espíritos que não. Porque em mundos superiores, os espíritos já têm mais alegrias para recordar das suas experiências passadas. Então, eles conseguem recordar-se daquilo que fizeram, inclusive dos seus erros, para que eles possam, então, consertá-los. Mas espíritos superiores, jamais estruturados, psiquicamente, emocionalmente, espiritualmente, para lidar com os erros. Coisa que nós ainda não estamos preparados. É muito difícil lidar com erros que se arrastam por milênios. Nós não estamos falando de um errinho. Estamos falando de erros muito severos. Basta que a gente olhe para a história das civilizações. O quanto de violência, o quanto de desrespeito, o quanto de intolerância, o quanto de egoísmo as civilizações na Terra vêm arrastando até aqui. Já melhorou muito, mas nós ainda não construímos estrutura suficiente para lembrar de absolutamente tudo o que já fizemos, de tudo também que não fizemos. Mas vamos continuar. Na questão 125, os espíritos perguntam: os espíritos que enveredaram pela senda do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Sim, mas as eternidades lhes serão mais longas. E aí, Kardec faz um pequeno comentário sobre esse dito dos espíritos, as eternidades. Ele diz assim: por estas palavras, as eternidades, se deve entender a ideia que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade de seus sofrimentos, cujo termo não lhes é dado ver, ideia que revive todas as vezes que sucumbem numa prova. O que quer isso dizer? Que os espíritos imperfeitos, ao colherem o fruto das suas más escolhas, sofrem. E sofrem sem ver o final deste sofrimento. Eles não têm uma data pré-fixada, porque não existe uma data pré-fixada. O sofrimento só se encerra quando há aprendizado. E, em geral, muitas vezes, estes espíritos imperfeitos, eles se revoltam contra Deus. Se revoltam contra esta colheita que eles mesmos plantaram. E porque se revoltam, prolongam mais ainda o tempo que permanece nesta colheita de sofrimento e de dor, de dificuldades, de desafios. Então, nenhum espírito, nós voltamos a afirmar, porque é isso que os espíritos deixam muito claro, ele vai permanecer por toda a eternidade sofrendo. Não, isso não existe. Todo estágio na imperfeição, na ignorância, é sempre temporário. Mas, para alguns espíritos, esta temporalidade, ela parece muito longa. Não é incomum nas reuniões mediúnicas, ao dialogarmos com espíritos que sofrem, obsessores, perseguidores, espíritos ainda tomados pelo ódio, mas percebendo nós que eles sofrem, porque quem odeia sofre, quem persegue sofre, quem obsidia sofre, porque aquilo que ele faz para o outro, ele recebe para si. Então ele não deixa que o outro tenha paz, mas ele também não tem paz. E então neste diálogo que muitas vezes nós realizamos com os espíritos desencarnados nessas situações de imperfeição, de perseguição, em geral eles dizem que eles não merecem nada, que eles merecem sofrer. E por que eles merecem sofrer? Eles querem que aqueles que os prejudicaram também sofram. Eles não percebem que também para eles há um momento de auxílio do Pai.
Mas para que esse auxílio se efetive, é preciso que eles exercitem a sua vontade pela modificação, pela busca do bem. Essa foi a questão 125. Amanhã nós vamos falar da questão 126, porque o nosso horário está acabando. Mais uma vez, eu agradeço a presença de todos que estão aqui comigo. Espero que estejam gostando dos nossos estudos. Até amanhã, às 7 horas, dando continuidade, então, à nossa questão 126 do Livro dos Espíritos. Um abraço.